ao vivo e em cores, tudo certinho, pessoal. Estão me vendo bem, ouvindo bem, espero que a internet esteja boa. Pelo seguinte, né? Eu estava gravando a live, caiu a internet, então eu vou recomeçar a live porque eu estava no começo. Então acho melhor recomeçar, tá certo? A internet daqui é bem ruinzinha, mas vai dar, tô no 4G, então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus queira que dê tudo certo, né? Então, eu tinha feito uma reflexão, uma breve reflexão sobre a Imaculada Conceição, porque hoje, no dia que eu estou gravando a live, é dia de Nossa Senhora. É festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma proclamado no século XIX pelo Papa Pio IX. Então eu estava fazendo uma breve reflexão sobre isso e já ia entrar no capítulo 13 de São Marcos. Então eu já vou fazer uma síntese mais rápida do que aquela que eu estava fazendo, né? Basicamente, então, resumindo. Antes, vamos... Calma aí. Não precisa de pressa. Ó, o Caliel entrou, e aí, Caliel, tudo tranquilo? Então, não precisamos de pressa, vamos com calma, né? Então, primeiro, hoje o capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, e o capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, nós veremos uma visão apocalíptica. Jesus faz um discurso que é conhecido como um pequeno apocalipse, né? Porque ele faz alusão ao Apocalipse de São João. Jesus, então, ele comenta mais ou menos como será o fim dos tempos, e enquanto comenta isso, ele também fala para nós tomarmos cuidado, né? Então, veremos isso, mas antes eu quero fazer uma reflexãozinha breve, bem rapidinha, bem rápida mesmo, superficial, sobre a Imaculada Conceição. Quero fazer isso porque hoje é dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro de 2021, dia que eu estou gravando, dia que essa live aqui, né? Então, boa noite, meu lindo, boa noite, Caliel. Você tá bem? Tá tudo certinho por aí, irmão? Saudades. Então, vamos rezar um pouco e aí podemos prosseguir aí para a explicação. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha e ilumine a nossa inteligência, ilumine nossos pensamentos, para que nós possamos, com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo derramada sobre nós, meditar essa palavra para que ela possa adentrar o nosso espírito e nos santificar, né? Abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, e para que tenhamos a eloquência para falar das coisas de Deus. Então peçamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E peçamos também a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, que hoje é dia dela, hoje é dia festa dela, da Imaculada Conceição, para que ela rogue a Deus por nós, rezando: verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus, bem-aventurada, imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, tu que, conservando tua dignidade, deste à luz o Verbo de Deus, tu és a verdade, Mãe de nosso Deus, nós te glorificamos. E vamos pedir também a São José, que hoje é o último dia do ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco, né? Hoje é o último dia, pensamos que ele também nos ajude, roga a Deus por nós, para que nós tenhamos um bom proveito dessa uma hora. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Uetá. Como é que você tá, meu irmão? Boa noite, queridão. Pedro também. E aí, Pedro, tranquilo? Como é que vocês todos estão? Então vamos lá fazer uma breve meditação sobre a Imaculada Conceição, bem breve, antes de adentrarmos realmente a nossa aula do capítulo 13 do Evangelho de São Marcos. Então, Imaculada Conceição, que foi um dogma proclamado pelo Papa Pio IX no século XIX, né? A Imaculada Conceição, o que consiste? Imaculada significa sem pecado, sem mácula, né? Então, ela é livre de todo pecado particular, que são os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, e o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, que perdura até nossa geração e até as próximas gerações. Então ela é livre disso. E Conceição, ela é livre disso desde a sua concepção, desde o momento que ela foi concebida. Não do seu nascimento, anterior ao seu nascimento, que foi concebida, né? E por que isso acontece, né? Porque Jesus, como ele é puro, como ele é o próprio Deus, não tem como ele nascer de uma pessoa impura, uma pessoa com mácula. Por isso que Nossa Senhora é imaculada, né? Porque ela nasceu sem mácula para dar a luz ao puríssimo. Então ela precisava ser pura também, né? E ela foi purificada pelos méritos de Jesus na cruz. Isso às vezes fica confuso, né? Mas isso aconteceu depois da concepção dela. Como é que é isso? É porque para Deus não existe o tempo, né?
existe, mas o templo é uma criação divina, é uma criação de Deus, uma criação da deidade, da trindade, porque Deus é atemporal. Então não existe essa linearidade. Então Deus ele pode fazer esse jogo com o tempo, tá? Então foi uma breve reflexão. Vamos adentrar na nossa aula, capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, tá? E o capítulo 13, ele é muito bom, é uma passagem sobre o Apocalipse, né? E veremos isso a partir de agora. Lembrando, eu uso a Bíblia, a tradução da Bíblia da CNBB. Tá certo? A live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube posteriormente. Então, vamos lá. Capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, versículos 1 e 2. Só esses dois versículos para adentrarmos, né, nesse capítulo de São Marcos, né? Então, vamos lá. Enquanto Jesus estava saindo do templo, um dos discípulos lhe falou: Mestre, olha que pedras, que construções! Jesus lhes respondeu: Estás vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então eu já coloquei esses dois versículos aqui de primeira, né? Porque são muito fortes. Tem muita coisa mesmo para falar só sobre esses dois versículos, né? Então, primeiramente, o templo de Jerusalém. Jesus estava se referindo a um templo, que era o templo de Jerusalém, que foi uma construção iniciada por Herodes, o Grande. Ele iniciou essa construção cerca de 20 anos antes de Cristo, né? No ano 20 antes de Cristo. E até o ano de Cristo, o reinado de Cristo, né? Até a morte de Cristo, ainda estava vendo esse projeto. Esse projeto ainda não havia sido concluído. Mas o templo ele era grande, ele era muito grande. Você imagina, ele tinha 150 mil metros de plataforma. A plataforma dele tinha 150 mil metros. Além disso, né, a parede que ficava virada para o Monte das Oliveiras, a muralha, ela era cerca de 90 metros. Imagina o tamanho disso. Era simplesmente muito grande a altura disso. Então, assim, era um templo majestoso. Dizem que algumas pedras daquele templo, utilizadas na sua construção, tinham mais de 12 metros de comprimento. Olha isso! Então era uma construção que você olhava e já ficava assustado, principalmente 2000 anos atrás. Você imagina? Então era uma construção incrível. E eu quis colocar toda essa magnitude de construção justamente para vocês notarem o porquê que essa afirmação de Jesus, para a época, era tão espantosa, né? Falar, olha o tamanho desse templo, parece que ele é indestrutível e Jesus está falando que não vai ficar pedra sobre pedra. Só que Jesus ele não estava querendo falar que ele iria quebrar o templo, né? E foi isso que os sumos sacerdotes e escribas pensaram. Jesus foi condenado também por isso, né? Porque eles pensavam que que era uma ameaça de Jesus, né? Eu vou quebrar esse templo aí. Não era uma ameaça. Ele só estava dizendo o que realmente iria acontecer. Então Jesus, ele saindo do templo, os discípulos vieram e falaram, olha que construção. E Jesus fala, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E ele não quer menosprezar o templo. Jesus ele não quer falar, não, esse templo aí é ruim. Não, tanto é que Jesus passou a vida toda indo àquele templo. Nós sabemos que ele foi... 40 dias depois de seu nascimento, ele foi apresentado ao templo. Nossa Senhora Santíssima Virgem Maria levou ele ao templo 40 dias depois do seu nascimento para apresentar. Porque Jesus ele foi sujeito às leis judias. Então, apresentou. E também, quando Jesus tinha 12 anos, nós também vemos a passagem que ele foi toda a Páscoa, todos os anos, Jesus ia para o templo de Jerusalém. Principalmente, né, nós temos isso, o tempo de Páscoa, que era um tempo de festividade, onde os peregrinos iam todos a Jerusalém. E Jesus ia nessas caravanas a Jerusalém. E nós temos, quando ele tinha 12 anos, ele foi numa dessas caravanas com sua família e eram muitas pessoas, a família voltou, né? Maria e José, a Santíssima, a Santa Família. Opa! Estão me mandando mensagem aqui. Bom, enfim. E me confundi aqui, enfim. Então, a Santa Família, né? Ela voltou e Jesus ficou. Jesus ele ficou por quê? Lá no Templo de Jerusalém. Porque ele quer mostrar para a família dele que aquele era o lugar dele. Porque as coisas do Pai também devem ser ocupadas por ele. Então, Jesus ele não menospreza o templo de jeito nenhum. Só que nós temos que entender que Jesus ele estava falando que será destruído
por causa do que os sumos sacerdotes, os judeus estavam fazendo com aquilo lá. O templo, como nós vimos em algumas aulas passadas, virou um espaço de ladroagem, sabe? Então, era uma coisa que realmente estava manchando a imagem de Deus. Então, o que acontece? Jesus fala isso porque o templo será destruído alguns anos mais tarde. Tá? Então, Jesus ele já faz essa previsão sobre isso. E... Opa! E eu queria colocar uma passagem também quanto a isso, de Jesus amar o templo, né? Que é uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, que é o parágrafo 593. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que o Catecismo diz, sobre esse amor que Jesus tinha pelo templo. Jesus não queria menosprezar o templo. Não, ele realmente amava, mas era a situação, né? Olha o que diz aqui. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação e amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura o seu mistério. Quando anuncia a sua destruição, falo como revelação da sua própria morte e da entrada numa novidade da história da salvação, em que o seu corpo será o templo definitivo. E eu vou explicar isso aqui. Por quê? Porque depois que o templo é destruído, depois que não restam pedra sobre pedra, aquele momento que o templo é destruído, inaugura-se uma nova aliança. Quando o templo se quebra, se rompe, é destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Visto que isso aconteceu mais ou menos no ano 30, então foram 40 anos depois ali da morte de Cristo, mais ou menos. Então, quando o templo se quebra, quebra também a antiga aliança. E Jesus inaugura uma nova, que agora o templo, ele não está em um único lugar. Não, o templo o templo fica dividido. É a nova aliança, né? Agora não é só para os judeus, mas os pagãos também podem entrar na dança. Então nós podemos também, e nós comungamos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, então é muito lindo. A nova aliança, ela é inaugurada com a ruptura com essa velha aliança, que é representada pelo templo de Jerusalém. Tá? Então vamos aos próximos capítulos, próximos versículos, aliás, capítulos não, versículos. Vamos lá. Versículos do 3 ao 8. E quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Conta-nos quando será e qual o sinal que isto estará para se consumar. Jesus então começou a dizer-lhes: Cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão muita gente. Quando ouvirdes falar de batalhas e notícias de guerra, não fiqueis alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Então, os 4 primeiros discípulos, que eram pescadores, né? 4 irmãos, né? Tiago era irmão de João e Pedro era irmão de André. Então, eles chegou em particular, né? Que foram os 4 primeiros discípulos. Perguntam, né? E aí, vai demorar? E Jesus, ele, antes de responder essa pergunta, primeiro, ele fala uma coisa que é mais importante. Antes, Jesus fala o seguinte: tomai cuidado, cuidado para que ninguém vos engane. Então, Jesus ele já mostra isso. Antes de revelar quando será esse tempo, quando irá acontecer essa destruição do templo, que era o que eles tinham perguntado, primeiro ele fala, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Opa, rapidinho. E nós vemos que isso realmente aconteceu muitas e muitas vezes, nos primeiros séculos mesmo. No Ato dos Apóstolos, nós vemos que aconteceram de pessoas virem alegando ser Cristo, né? De falsos profetas, com falsas doutrinas, e até mesmo nos dias de hoje isso acontece. Então, Jesus ele já alerta, antes de falar, ele já alerta, cuidado. Existem falsos profetas, irão dizer que eu estou entre eles, mas não estou. E nós veremos mais a fundo isso nos próximos versículos aqui, tá? É que Jesus vai aprofundar um pouco nisso. Mas
Jesus ele prefigura que... Olha o que ele diz, eu vou repetir aqui rapidinho, só para vocês prestarem atenção aqui, né? Ó, quando ouvirdes falar de batalhas e notícias, não fiqueis alarmados. E Jesus está falando aqui justamente dessa ruptura com a velha aliança que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. O que acontece no ano 70 depois de Cristo? A destruição do Templo de Jerusalém. Então Jesus está falando exatamente isso aqui, né? Que reino contra reino. Esse reino contra reino, os santos padres da igreja dizem que foi justamente Roma contra os judeus, que brigaram entre si e ocasionou na destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né? Mais ou menos 40 anos depois que Cristo diz tudo isso aqui que ele está dizendo, né? E haverá terremotos em vários lugares e muita fome. E o que Jesus quis dizer com isso? Jesus ele quer mostrar que, por incrível que pareça, Deus estará colocando a vingança dele contra os judeus que mataram seu filho amado. Nós vimos... Opa, perdão aqui, pessoal. Vou ter que parar a aula por uns 10 segundinhos, tá bom? Rapidinho. Pronto, agora sim. Agora tudo no esquema, né? Bom, enfim. Ó, Fernanda entrou, tudo bem? Tudo certinho? Vamos voltar aqui para a aula, né? Então, na aula passada nós vimos que Jesus ele fala o seguinte: o que o homem, que ele queria fazer referência a Deus, né? Ele fará com aqueles que mataram seu filho. Jesus mesmo fala, ele os vingará e os fará perecer. Então quando ele diz, haverá terremotos e muita fome, ele está dizendo justamente dessa vingança de Deus. Porque o terremoto ele é um evento, um cataclisma natural, mas que ele acontece na morte de Cristo. Nós vemos que as terras se tremem, né? Então nós vemos que realmente será uma vingança de Deus contra aqueles que mataram seu filho. Então vamos aos próximos versículos, porque realmente agora nós vamos adentrar nessa visão apocalíptica, né? O capítulo 3 do Evangelho de São Marcos é uma visão apocalíptica de como será a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos adentrar agora mais específico nessas coisas. Tá? E não só nisso, né? É uma visão que vai nos mostrar coisas que vão acontecer depois da nossa geração, da nossa realmente, mas que também aconteceram lá no passado. Faz referência tanto à queda do Templo de Jerusalém, quanto ao que virá na segunda vinda de Cristo. Então, vamos aos próximos versículos. Versículos do 9 ao 13. Cuidado quanto a vós mesmos, sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, de modo que dareis testemunho diante deles. Primeiro, é necessário que a boa nova seja anunciada a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupei com o que falar. Falai o que vos for dado naquela hora. Pois não serei vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará o irmão à morte. O pai entregará o filho. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Por causa de meu nome sereis odiado por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Passagem forte, né? Passagem bem forte essa. Então, tomemos cuidado com nós mesmos. Né? E Jesus, ele a todo instante, ele reforça isso, que ser cristão não é ter uma vida de boa. Ser cristão é carregar cruzes, é ser perseguido. Porque da mesma forma como o mundo odiou a Jesus, Jesus fala que o mundo também nos odiará. Então nós temos que lutar contra o mundo também, tentando evangelizar. Aqui ele fala, primeiro, né? Primeiro é necessário que a boa nova seja anunciada a todas as gerações. Boa nova, para quem perdeu a primeira aula, é uma boa notícia. Boa notícia que Deus se fez homem e nos deu a conhecer o plano dele. E fazendo isso, nos tornamos amigos de Deus. Igual Jesus fala isso. Não são mais meus servos, agora vos chamo de amigos. Então, primeiro, por que ele fala primeiro é necessário que a boa nova seja anunciada? Porque acontecerão perseguições. As perseguições vão acontecer. Mas antes, temos que pregar que a perseguição não seja uma desculpa para não pregar. Porque seria muito fácil simplesmente começarem a nos perseguir e nós falarmos, estão perseguindo, então eu vou parar. Não. Isso não pode ser uma desculpa. De jeito nenhum.
Isso tem que te dar mais força para pregar ainda mais. Então, quando você começar a falar aquilo que a igreja prega, né? A igreja é contra o aborto, a igreja é contra a eugenia, contra o casamento homossexual, a igreja, sabe? A igreja começou a falar isso e as pessoas começaram a se afastar, começaram a te condenar. Você tem que falar, mas é a boa nova, sabe? Primeiro vamos pregar, evangelizar. Se formos perseguidos, bom, e aqui Jesus fala, vão perseguir vocês, vão colocá-los em tribunais, vão castigá-los nas sinagogas, né? Mas quando vocês forem anunciar para essas pessoas, para os grandes reis e governadores, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque muitos daqueles discípulos dos quais Jesus estava falando para com, né, eles eram pessoas que não eram muito formadas. Nós vemos aqui os 4 primeiros discípulos, né? Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores, então assim, eles provavelmente não tinham uma formação muito boa. Então, imagina, a eloquência deles deveria ser baixa. Eles não deveriam ter uma forma de se expressar muito bonita. Mas Jesus fala, não precisa se preocupar com isso, sabe por quê? Porque quando vocês forem falar para essas grandes personalidades, os grandes reis, governadores, o Espírito Santo virá para com vocês e os ajudará, né? Quem vai falar, na verdade, é o Espírito Santo. Vocês vão apenas transmitir essa mensagem. Igual o jumentinho carregou Jesus, nós também devemos carregar o Espírito Santo, carregar Jesus até os outros. E Ele que nos guia. E é por isso que, antes de toda a aula, nós fazemos essa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Pedimos sempre ao Espírito Santo para que desça sobre nós, para que possamos somente falar das coisas que glorifiquem a Deus. E aí, Conradinho, tudo certinho? Bem-vindo aí, meu irmão. E vamos ler aqui, né? E outra coisa, né? O irmão entregará o irmão à morte. Jesus ele quer justamente mostrar e dar ênfase nessa questão do mundo, né? Que os cristãos realmente o mundo realmente odeiam os cristãos. E odeiam os cristãos justamente porque primeiro odiaram a Cristo. E vai acontecer de famílias serem quebradas, de laços familiares sofrerem uma ruptura justamente porque um lado não crê em Cristo, o outro crê. E quando um crê em Cristo, bom, acontece que ele crê em Cristo, né? Então ele recusa muitas coisas que são mundanas. Por exemplo, né, nós vemos vários santos que foram entregues ao martírio, entregue à própria morte pelos seus próprios pais, ou irmãos, ou amantes. Aconteceu muito nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos. Jesus ele já alerta, fala, olha, ser cristão não é moleza não é ficar de barriga para cima, falar, é paz e amor. É paz e é amor, mas não nesse sentido, vai acontecer perseguições, sabe? Então Jesus ele já está alertando para os discípulos, falando, ó, vocês vão ser perseguidos, muitos vão ser traídos pelos próprios familiares, vão os entregar e vocês vão para tribunais, vão ser castigados e vocês vão morrer. Por minha causa. Jesus fala, por minha causa. De modo que dareis testemunho diante deles. Então vocês serão castigados, mas enquanto isso estiver acontecendo, primeiro dar testemunho de minha palavra. Primeiro falar sobre a boa nova, falar sobre o Evangelho. Vamos aos próximos versículos então. Vamos lá, versículos do 14 ao 23. Quando virdes a abominação desoladora, instalada onde não deve, o leitor entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre em casa para pegar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que não aconteça no inverno, pois aqueles dias serão de tanta aflição como nunca houve, desde o início do mundo que Deus criou até agora e nunca mais haverá. E se o Senhor não encurtasse aqueles dias, ninguém escaparia. Mas por causa dos seus eleitos encurtou aqueles dias. Se não
Se então alguém vos disser o Cristo está aqui ou ele está ali, não acrediteis. De fato surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Cuidado, pois, eu vos preveni de tudo. Abominação desoladora. O que Jesus quer dizer com abominação desoladora? Jesus ele faz uma referência ao profeta Daniel, o capítulo 9, versículos do 25 ao 27 do profeta Daniel, né? Que diz que essa abominação, na verdade, ela era uma referência a uma paganização do templo judeu, onde colocaram num templo judeu, né, uma estátua de um deus pagão, um deus grego, o deus grego Zeus. Colocaram lá no templo e estavam o adorando. Então já estavam adorando falsos deuses, falsas divindades. Então faz essa referência aqui a Daniel, né? E também ele faz um prelúdio da paganização que aconteceria no Templo de Jerusalém, que aconteceria anos mais tarde, quando Roma invade e paganiza o templo, destrói o templo, não deixa restar pedra sobre pedra. Até a fundação do templo Roma destrói, e Roma era pagã, né? Tinha seus deuses, que por uma coincidência não, eram deuses ali refletidos ali nos deuses gregos também, né? E olha que interessante isso aqui, deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. O que Jesus quer dizer com isso? Ele faz uma referência justamente aos discípulos do seguinte: vão destruir Jerusalém, tá? Vão destruir Jerusalém. O templo de Jerusalém será destruído. E quando isso acontecer, não caiam na tentação de ficarem lá para proteger o templo. Não, o templo vai cair. Vocês, quando isso acontecer, quando as guerras começarem a vir, reino contra reino, fujam de Jerusalém. Porque o templo vai cair e vocês não podem ir lá defender esse templo. Era basicamente isso, tá? Então, isso que faz referência. Mas também, isso daqui não faz só referência, essa passagem, ao que aconteceria logo após a morte de Cristo, né, no ano 70. Não, faz referência também à vinda posterior de Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele, que é o juízo final. E olha o que ele fala aqui, ó. Quem estiver no terraço, não desça. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqueles que... É um dos significados que nós podemos colocar é o seguinte: que aqueles que estão no alto, e esse alto simboliza a altitude, né, da nossa vida espiritual, que a nossa vida espiritual está no alto. Ela não é aquela baixeza, aquela vileza, daquele lamaçal dos pecados, dos prazeres humanos. Não, é uma pessoa que ela está no alto, elevada pela graça do Espírito Santo, elevada por uma vida espiritual de ascese, né? E ela está lá, e Jesus fala: não desça, não volte para o lamaçal dos pecados, a baixeza, a vileza dos pecados. Não volte. Você deve ficar no alto, deve ficar no terraço. E aqui fala, ó, nem entre em casa para pegar coisa alguma. Por quê? Porque aqueles que estão no campo, eles não devem voltar para casa, porque eles estão no campo justamente porque Deus os levou para lá, e porque vale mais a pena nós sermos salvos e estarmos nu do que voltarmos e perecermos no fogo do inferno. Então ele fala: não voltem para pegar seus mantos, porque compensa mais você ser salvo nu do que com os mantos você perecer, né? E aqui fala também, ó, quem estiver no campo não volte atrás para pegar o manto, né? Ai das mulheres grávidas, olha que forte, e das que estiverem amamentando naqueles dias, justamente porque serão dias turbulentos, dias assim que nunca houve, nunca haverá, e nunca haverá dias com mais tormentos do que esses. São dias realmente assim de se ficar até meio atordoado, né? E justamente por isso muitos vão querer fugir daquilo lá, e não vão ligar para os filhos. Imagina uma mulher, muitas mulheres, nós podemos tomar com isso, né? Provavelmente vão largar as crianças e vão correr, coitado dos filhos, né, que são descartados. Essa é uma situação muito ruim, assim. Vão fugir de maneira tão desprezível, né? Enfim,
E olha que Jesus continua falando aqui, ó. Orai para que não aconteça no inverno. O que Jesus ele quer dizer para que não aconteça no inverno? Porque no inverno as árvores elas não dão frutos. E nós vemos que nós vemos em algumas aulas passadas que nós não devemos parar de dar frutos. Devemos dar frutos o ano todo. E justamente não acontecerá no inverno. Devemos rezar para que não aconteça enquanto nós estivermos num período que não demos fruto, num período que tenhamos caído no pecado. Não, temos que vigiar e orar a todo instante. Não podemos deixar que seja no inverno. Jesus ele vem como um ladrão. Ninguém sabe quando ele vai vir. Então nós devemos estar preparados, devemos dar frutos os 12 meses do ano, e não somente 10 como a figueira. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó, para que não seja no inverno, porque no inverno as árvores não dão frutos. Então nós não devemos esperar que caia justamente no inverno. Devemos rezar todos os dias de nossa vida, todos os dias. Rezar, Senhor, que hoje, se hoje for o dia de minha morte, que eu possa ir para junto a Ti, que eu possa me arrepender dos meus pecados, que eu possa Te glorificar até os últimos instantes de minha morte, para que eu possa morrer em paz. Quando nós dizemos, né, a paz de Cristo esteja convosco, né, morra com a paz de Cristo, para que quando você morra, você esteja em paz e possa ir ao céu. E fazendo ali uma relação com o dogma que nós celebramos hoje, né, da Imaculada Conceição, né, só entramos no céu quando nós estamos, quando não há mais pena dos nossos pecados, quando nós pagamos os nossos pecados, ou seja aqui na terra, seja no purgatório. Então nós devemos rezar a todo instante para que nós possamos pecar menos e quando morrermos possamos ir direto ao céu ou pagar pelos nossos pecados no purgatório, né? Então devemos rezar para que nós morramos no verão, na primavera ou no outono, mas nunca no inverno, que é aquele momento de queda, aquele momento que nós caímos. E aí Jesus continua, não acaba não. Jesus ainda fala, né? Olha que interessante aqui, ó. Desde o início do mundo, ó, pois aqueles dias serão de tanta aflição como nunca houve desde o início do mundo que Deus criou e nunca mais haverá. Se o Senhor não encurtasse aqueles dias, ninguém escaparia, mas por causa de seus eleitos encurtou esses dias. Quem são esses eleitos? Os eleitos são os santos. Os santos que não param de interceder por nós lá no céu, lá com o Senhor. Os anjos, então, nós temos São Francisco, nós temos mais de 20 mil santos que estão no céu. Mais de 20 mil santos canonizados. E ainda há mais santos que nós não sabemos o nome. Só Deus sabe. Então, estes santos, eles não param, eles não cessam, eles não cansam de interceder por nós. E por causa dessa intercessão incessante que os santos fazem, Deus aqui, Jesus fala, encurta esse tempo de tormento, esse tempo de aflição. Porque se ele não encurtasse, ninguém restaria. Ninguém restaria. Mas por causa dos santos que rogam a todo instante, Deus encurta. E é muito interessante isso, né? Por que haverá esse tempo de aflição? Esse tempo que Deus causará dor? Por causa do seguinte, aqueles que não foram convertidos com palavras, convertidos antes, né? Eles terão uma única e última chance, que é serem convertidos pela dor. Então eles vão sofrer muitas dores para ver se é o último, digamos assim, a última tentativa de Deus. Olha, vocês não se converteram até agora. Eu dei chance, fui paciente. Agora vocês vão sofrer. E quem se converter, graças a Deus, né? Aí espero que vocês se convertam. É a última chance, a última tentativa para ver se vocês se convertem, para ver se esse coração endurecido se amoleça. E aí, Dudu, tudo tranquilo, meu irmão? Tudo certinho? E continua aqui a passagem, né? Essa passagem é muito grande e muito linda, né? Se alguém vos disser que Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. De fato surgirão falsos cristos, falsos profetas. Olha que interessante, ó. Farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Que interessante isso, né? E por que eles serão capazes de fazer prodígios, de fazer essas coisas? Porque o demônio ele é capaz de fazer essas coisas. Então o demônio pode enganar, se vestindo a veste de um anjo de luz. Lúcifer, né? Era um anjo de luz. Então, olha isso. E falsos profetas. Isso me remete a uma coisa muito interessante, né? Até os eleitos serão enganados.
Os eleitos? Então, isso me faz lembrar justamente de uma pessoa que é Tertuliano. Para quem não conhece, Tertuliano, ele foi um cristão dos primeiros séculos. Ele que tem aquela famosa frase: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Tertuliano, ele foi um cristão que, assim, lendo as obras dele, você fica realmente com essa sensação de que, se fosse para ele morrer martirizado por Cristo, ele morreria. Ele realmente morreria por Cristo. Ele tem uma... Ele fala coisas muito bonitas, né? Só que Tertuliano, ele caiu numa heresia. Na heresia montanista. Na heresia montanista, que foi uma heresia fundada por Montano. Montano se dizia ser a encarnação do Espírito Santo. Então, veja, é um falso profeta. Veja, é uma falsa doutrina. E infelizmente nós vemos que Tertuliano, que parecia, né, que era firme, que era um bom cristão, que certamente seria martirizado por Cristo, ele cai numa heresia, ele cai nessa falsa heresia. Então até os eleitos, eles podem acabar sendo enganados. Né? E outra coisa também, fala em falsas doutrinas, né? Ou doutrinas perversas, e isso já me faz lembrar em várias seitas protestantes que nós temos hoje em dia, né? Que cada uma diz uma coisa, que são coisas absurdas até. Por exemplo, hoje nós proclamamos o dogma da Imaculada Conceição. E existem pessoas, muitas seitas protestantes não acreditam nesse dogma da Imaculada Conceição. Então, fiquemos espertos. Cristo aqui ele já está avisando, já avisa aqui logo de cara. Tomem cuidado. Eles podem até fazer prodígios, mas eles são falsos profetas, com doutrinas profanas, doutrinas errôneas, né? Então, mas Cristo ele já nos alerta para que nós tomemos cuidado com isso. Mari entrou, e aí, tudo bem? Tudo certinho com você? Então vamos para os próximos versículos, né, pessoal? Versículos do 24 ao 27 agora. Rapidinho, e a gente já pode prosseguir para os próximos versículos, tá? Vamos aos próximos versículos então. Versículos do 24 ao 27. Mas, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol ficará escuro e a lua perderá sua claridade. As estrelas estarão caindo do céu e as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Que lindo isso, né? Isso é uma visão apocalíptica. Jesus está falando numa linguagem apocalíptica. Ou seja, não devemos levar isso ao pé da letra. Não, que realmente as estrelas vão cair e o sol ficará escuro e a lua perderá sua claridade. Não, é uma linguagem apocalíptica. Não devemos levar isso ao pé da letra. Mas podemos fazer uma simbologia e pensar aqui uma coisa, né? Quando ele diz aqui que as estrelas, que os corpos celestes, seja sol, lua ou estrelas, ficarão escuros, perderão seu brilho, ele está dizendo que quando o dia do juízo final chegar, Jesus, Cristo, o nosso Deus, a Trindade, quando ela aparecer, ela vai ser tão... A luz que emanará desta revelação da Santíssima Trindade será tão grande que ofuscará a luz dos outros astros. Será uma luz tão grande, tão gloriosa, será uma glória tremenda, que o resto vai ficar ofuscado, como se não existisse. Então, nós podemos fazer essa simbologia aqui. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Antes, né? Aqui fala, as potências celestes serão abaladas, justamente para representar essa tamanha magnitude deste evento. É um evento que realmente vai mudar o universo. Vai mudar o universo isso daqui, né? E então Jesus ele fala isso, que até as potências celestes, ou seja, nós temos uma hierarquia celeste, né? Que são os coros angélicos, são 9 coros angélicos, né? 9 hierarquias ali, e elas serão abaladas, porque será um evento de tamanha magnitude que vai abalar as regras do universo inteiro.
Então fala, o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E o que significa isso daí, Tiago? Rapidinho, pessoal. Bom, não devemos levar ao pé da letra que ele realmente vai vir em nuvem com grande poder e glória, mas nós sabemos de uma coisa, Cristo ele virá para todo mundo no mesmo instante, digamos assim, fazendo uma analogia meio ruinzinha, mas como um relâmpago. Vai aparecer, o relâmpago assusta, né? Ninguém consegue prever quando vem acontecer um relâmpago. Nós temos ali um indício, as nuvens estão carregadas, mas de repente vem o relâmpago, e é uma luz tremenda que ilumina tudo. Jesus vai vir assim, pelo mundo inteiro, o mundo inteiro vai ver. Não vai ter ninguém que vai ficar de fora. Não, todo mundo vai ver isso, todo mundo vai perceber. Que isso ele vai aparecer e vai ser uma coisa tão grandiosa que todo mundo vai ver ele vindo. Né? E ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos. Os eleitos são aqueles que irão para o céu. Né? E presta atenção nisso, os anjos. Nós podemos levar ao pé da letra que realmente os anjos do céu virão e juntarão, reunirão os eleitos, ou nós podemos também fazer uma simbologia com os evangelistas. Os evangelistas, aquelas pessoas que pregam o evangelho, eles também reúnem as pessoas dos quatro cantos do mundo. E quatro cantos do mundo aqui ele diz para fazer para deixar essa noção de o mundo inteiro, né? Os quatro cantos da terra. Porque no tempo de Jesus, muitos acreditavam que a terra realmente fosse quadrada. Né? Jesus não, Jesus como ele era Deus, ele sabia que a terra era redonda. Só que ele fala na linguagem do povo, na linguagem daqueles que o escutavam. E Jesus ele não veio aqui para transmitir conhecimentos científicos mundanos, não, ele veio para transmitir conhecimentos espirituais. Então ele não precisava se preocupar com isso. Só que ele fala para que o povo conseguisse compreender que realmente não será uma pequena parcela, não serão só essas pessoas que moram aqui. Não, o mundo inteiro estará disposto, reunirão. E aqui fala da extremidade da terra e extremidade do céu. Isso faz referência ao quê? Porque quando acontecerá o juízo final, quando o juízo final acontecer, as pessoas que estiverem na terra, elas vão sofrer não, mas elas vão estar lá no juízo final, e as que morreram também. As que estão no céu também vão voltar, vão ressuscitar, e por isso que a igreja proclama: creio na ressurreição da carne, porque aqueles que estão mortos ressuscitarão com seus corpos, e então terá o juízo final. E também podemos fazer aí uma piadinha, né? Que extremidade da terra e do céu. Podemos falar que da terra é uma piadinha, tá, pessoal? Da terra somos nós aqui que estamos na terra, e quem sabe no céu é um astronauta que porventura não esteja na terra quando aconteceu o juízo final, aí também vai buscar lá no céu, lá no céu, assim, né? Lá no, quem sabe em Marte, não sei quando que vai acontecer isso aí, né? É só uma piadinha para descontrair. Bom, vamos lá, que ainda tem bastante coisa. Então, vamos para os próximos versículos do 28 ao 32, tá certo? Então, versículos do 28 ao 32. Aprendei da figueira a lição. Quando os seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ora, quanto aquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. E bom, é uma passagem forte, tanto quanto as outras, né? Da mesma forma, com a figueira, ela anuncia a chegada do verão, porque o inverno, desculpa pessoal, inverno da outra passagem, né? Ela anuncia quando vem o verão, né? Porque ela já fica preparada, assim como muitas árvores, elas realmente avisam quando a estação está próxima de mudar. Assim também acontecerá no dia do juízo final. Quando esses dias estiverem próximos, nós veremos ali uma instabilidade. Nós conseguiremos, através de uma névoa, enxergar que realmente deve estar chegando próximo, né? Que é o que talvez esteja chegando, né? E talvez que eu digo esteja chegando, talvez daqui 500 anos, daqui 1000 anos, né? Não sei, mas estamos próximos, né?
E estamos loucos para que chegue logo, né? Dom Henrique Soares que fala, né? Jesus, a vossa esposa está te esperando. Você diz que vem logo, mas já está nos enganando há mais de 2000 anos. Estamos aqui à sua espera, a sua esposa te espera. Jesus, venha. Então, então nós vemos que realmente nós estamos esperando isso, né? Mas Jesus ele fala que nós veremos sinais que isso está acontecendo. Realmente veremos muitos sinais e nós nos aprofundaremos mais nos sinais depois de fazer uma bela leitura, uma bela meditação sobre o Apocalipse de São João, que revela um pouco mais sobre isso, né? Aqui é conhecido como o discurso de Jesus, o pequeno Apocalipse. Ele só faz um prelúdio, né? Ele só faz uma espécie de apresentação ali para realmente o Apocalipse de São João, que deixa ali de uma forma bem mais clara o que vai acontecer, né? Bom, vamos lá, deixa eu ler aqui de novo para ter certeza aqui, ó. Jesus fala o seguinte: essas coisas não acontecerão, não passarão sem que esta geração as veja. E ele faz essa relação, essa dupla relação, igual no começo da aula nós estávamos vendo, com a destruição do templo de Jerusalém e também com a sua segunda vinda. Então, a destruição do templo aconteceu no tempo dos apóstolos, no tempo que eles ainda eram vivos, aquela geração já passado. Mas também a nossa geração, a geração dos cristãos. Então, Jesus, nós podemos usar esse simbolismo, que Jesus está falando da geração dos cristãos também. Que a nossa geração, a geração dos cristãos, não passará sem que isso aconteça. Ou seja, não devemos ficar preocupados, porque a igreja ela não vai acabar antes que Jesus chegue. A igreja vai continuar até Jesus chegar. Ela não vai perecer. A geração da igreja ela não vai morrer antes disso. Jesus ele vai voltar antes que a igreja morra. Porque a igreja não vai morrer, porque vai voltar antes. Vamos continuar aqui a explicação. Quanto ao dia e a hora. O dia e a hora, Jesus fala que nem ele mesmo sabe. Isso nos deixa confuso, né? Não precisamos ficar escandalizados, né? Ficar pensando, então Jesus não é Deus, né? Porque ele é ignorante quanto a isso. Se fosse Deus, ele saberia. Não, na verdade, não é que Jesus não sabia. Né? Jesus ele é Deus, mas é que não fazia parte da missão dele revelar isso. Não convinha revelar, né? Seja porque ainda não era a hora, seja porque realmente não convinha, não era a missão de Jesus revelar, né? E quanto ao fim dos tempos, né, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso do dia e da hora nos próximos versículos, mas eu queria me atentar um pouco mais nessa visão apocalíptica, né? Queria me aprofundar mais em como que será esse apocalipse, que Jesus ele fala mais ou menos, mas eu queria me aprofundar lendo o catecismo da Igreja Católica, alguns versículos para vocês, lendo e explicando como que será, né, de acordo com a própria doutrina católica. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou ler para vocês o Catecismo da Igreja Católica, versículos do 1042 até o 1044, depois do 1047 ao 1049. Então vamos lá. 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a Igreja alcançará na glória celeste a sua realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas e quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que ao homem está intimamente ligado e por ele atinge o seu fim, for perfeitamente restaurado em Cristo. Então o que nós vemos aqui? Que o homem, o gênero humano, ele está intimamente ligado com o universo. E como o ser humano ele será transformado, ele não será aniquilado. Ô Baianinha, como é que você está, meu irmão? Tudo certinho? E aí? O universo, ele não será... o universo não, perdão. O universo também não, mas... o homem, ele não será aniquilado, ele será transformado. Aqui fala, né? Glorificado em corpo e alma. Então, da mesma forma que o homem, o universo ele não será aniquilado, ele não será acabado, ele será renovado. E isso continua nos próximos capítulos. A esta misteriosa renovação que há de transformar a humanidade e o mundo
a Sagrada Escritura chama os novos céus e a nova terra. Será a realização definitiva do desígnio divino de reunir sob a chefia de Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. Então nós vemos aí de novo a humanidade e o mundo. E isso vai ficar mais claro aqui nos próximos agora. Presta atenção, ó. Assim, pois, também o universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu estado primitivo, esteja sem mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos, participando da sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado. Então o que nós vemos aqui? O catecismo deixando explícito isso, de que o universo que nós temos, o planeta Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, ela não será aniquilada, não será acabada. Ela vai ser transformada, de forma que os obstáculos que nós temos, ou seja, sofrimentos, catástrofes, desgraças, elas não acontecerão. Mas o universo ele vai ser transformado. Ele não vai ser aniquilado, ele vai se transformar. E isso é muito importante. Nós não sabemos como que será essa transformação. Sabemos que ele será transformado, mas isso só descobriremos no juízo final. A gente ainda não sabe, é um mistério, né? Mas vamos continuar aqui para os próximos. Ainda tem mais 2 parágrafos aqui que eu queria colocar, né? Ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude, ou seja, nós não sabemos quando isso acontecerá, né? E também não sabemos como é que o universo será transformado. Nós não temos ideia. Sabemos, temos certeza, temos convicção que ele será transformado. Não será aniquilado, será transformado. Ou seja, existirá uma continuidade do que nós vivemos hoje para o que viveremos depois. Mas aqui fala, porque a figura deste mundo, deformada pelo pecado, passa certamente, mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação e uma nova terra, na qual reinará a justiça e cuja felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens. Então nós vemos isso de uma maneira um pouco mais explícita, né? Que realmente será transformado, ele não será aniquilado. E eu queria ler só esse último parágrafozinho só para finalizar isso aqui, né? Ó, a expectativa da nova terra, ou seja, novamente o catecismo deixando explícito que haverá uma nova terra, não deve, porém, enfraquecer, mas antes ativar a solicitude em ordem de desenvolver essa terra onde cresce o corpo da nova família humana, que já consegue apresentar uma certa prefiguração do mundo futuro. Isso é muito importante, isso é muito interessante. A igreja aqui, ela está afirmando, a igreja católica está afirmando o seguinte: nós sabemos que o mundo ele será transformado, existirá o fim dos tempos e então o nosso universo será transformado. Porém, como ele será transformado, como haverá essa continuidade, que nós não podemos nos desanimar e falar, deixa esse mundo para lá, vou deixar esse mundo para lá. Não. Como haverá essa continuidade, nós devemos justamente alavancar esse mundo. Nós devemos ter esse desejo de melhorar o mundo que nós vivemos hoje, aprender coisas novas, tecnologias novas, ter conhecimentos novos, construções, aprender artes, sabe? Aprimorar este mundo, porque este mundo também será o próximo. Então, olha o que a igreja aqui, eu vou repetir rapidinho, ó. Por consequente, embora o progresso terreno se deva cuidadosamente distinguir do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, interessa muito o reino de Deus. Então, esse nosso progresso que nós fazemos aqui, ele não é um progresso que não servirá de nada, ele servirá para o futuro, mesmo depois da vinda de Cristo. Então nós devemos justamente ter essa visão escatológica, que é dogma da igreja. Nós precisamos crer nessa visão escatológica de que o mundo ele piorará e muito antes da vinda de Cristo. Ele vai piorar, vai ser horrível, vai vir tempo de aflição. Nós devemos ter essa visão escatológica, mas nós não devemos perder essa visão de progresso. Nós devemos progredir, porque pode ser que amanhã pode ser que amanhã nós perecemos, nós possamos morrer, mas hoje não é nosso dia. Hoje, enquanto Cristo não vem, enquanto as aflições não vêm, nós devemos deixar esse mundo melhor, sabe? Então é isso que o catecismo queria dizer. E agora nós vamos aos últimos versículos do dia de hoje, né? Dessa aula de hoje, tá?
E aí, Rianzinho, tranquilo, irmão? Como é que você tá? Então vamos aos próximos versículos, que são consequentemente os últimos. Vamos lá, ó. Versículos do 33 ao 37. Cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e a confiou à responsabilidade de seus servos. A cada um uma tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada e ao amanhecer. Ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Olha, importante, né? Então aqui nós voltamos àquele assunto sobre o filho ignorar o dia da sua própria vinda. Né? Não, Cristo não ignorará o dia de sua vinda. Ele apenas achava que aquele não era o momento adequado para dizê-lo, né? Santo Hilário, ele diz o seguinte, né? Portanto, se o filho não sabe o dia, é um mistério que ele não revele, né? É um mistério que ele o cale. Né? Em latim a frase ficaria, perdoem a má pronúncia do latim, né? Si itaque diem filius nescit sacramentum est tacet. Taceat. Então, se portanto o filho não sabe o dia, ele não há de o calar. Né? É um mistério que ele o cale. E isso é muito interessante, porque Jesus ele realmente sabe o dia, mas não era o momento, não era adequado que ele o revelasse. E para demonstrar que ele não se calou por uma fraqueza, que ele não se calou por ser menor que o Deus Pai, não, porque eles são o mesmo, eles são iguais. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Para não demonstrar que era uma fraqueza, ele já conclui com essa frase que ele diz, né? Vigiai e orai, porque nós devemos vigiar. Nós não sabemos quando ele vai voltar, porque Cristo ele vem como um ladrão. E o ladrão ele vem justamente naquele momento oportuno, né? Nós não sabemos, porque se soubéssemos, não seria um ladrão, né? Nós nos prepararíamos. Cristo mesmo fala isso. E vigiar, todo mundo sabe o que significa o ato de vigiar. O porteiro ele fica lá vigiando a portaria justamente para que nenhum ladrão entre. Ele fica lá, então dia e noite, madrugada e manhã e tarde, ele fica lá vigiando. Da mesma forma, um soldado na guerra ele fica vigiando. Fica lá com a arma dele vigiando, né? Eles fazem essa troca de vigilância, né? Essa vigília, fica lá com a arma e qualquer sinal, qualquer sinalzinho de inimigo já alerta, já fica alerta e já, olha, já começa a chamar o batalhão para entrarem em combate. Então a vigia é justamente isso, o vigiar é isso. Nós devemos estar a todo instante atentos ao que vem acontecendo na nossa vida, para não cairmos em pecado. Justamente causa com aquela nossa passagem anterior, né, que Jesus fala que não devemos que devemos rezar para que Cristo não venha no inverno, justamente porque o inverno não dá frutos e nós devemos estar dando frutos a todo instante do ano. Justamente aqui também nós devemos vigiar para que quando Cristo voltar, ele não volte enquanto nós tenhamos caído na vileza, na baixeza dos nossos pecados. Não, nós devemos estar no alto, devemos estar a todo instante vigiando, preparados, ó. Se Cristo voltar, eu estou tranquilo. Se Cristo voltar, eu estou tranquilo. E por isso que todos os dias nós devemos rezar o seguinte, né? Rezar, Senhor, se hoje for meu dia de minha morte, eu espero que eu tenha feito tudo que vos agrade, né? Que eu possa ir para o céu. Devemos estar preparados. Isso é ser cristão, é não temer a morte, saber que nós estamos preparados para ela. E deixa eu ver aqui, ó. Não aconteça que... É isso aí. Né? E para finalizar, né? Eu queria deixar uma passagem do Catecismo que ele retrata justamente esses últimos dias antes da vinda de Cristo. Cristo ele vai voltar, mas antes disso haverá um período escatológico, um período que o mundo vai decair, e vai decair muito. Assim, ó, o mundo tá, digamos que o mundo esteja de forma linear. Quando chegar próximo do fim, ó, ele vai começar a cair. É lógico que o mundo não está linear, de forma linear, né? Mas ele vai começar a cair porque o fim é escatológico. O fim realmente vai acontecer muita coisa ruim. Então eu quero ler essa passagem do próprio Catecismo da Igreja Católica, capítulo não, me perdoem, parágrafo 675, sobre isso, sobre o que vai acontecer, por que nós devemos tomar cuidado e por que Cristo ao longo desse capítulo inteiro fala para nós tomarmos cuidado e vigiar.
Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Presta atenção, impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente sobre os seus problemas, a custo da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isso é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e o Messias encarnado. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Tiago? Eu não entendi nada. Bom, vamos explicar, né? Aqui Jesus está falando, aqui o catecismo ele está falando o seguinte, né? Que antes da vinda de Jesus acontecerá uma falsa doutrina, que é a doutrina do anticristo, e é com isso que nós devemos tomar cuidado. O que essa doutrina vai pregar? Ela vai pregar uma relativização total, ou seja, vão relativizar, vai ser uma nova ordem mundial, que é o que já está acontecendo nos dias de hoje, né? Nós já estamos vendo essa nova ordem mundial cada dia mais forte, né? Infelizmente. Por quê? Porque querem relativizar tudo, querem ter não ter divisões de pátrias, não ter divisões de religião, e isso que é o mais tenso. Religião. Eles querem hoje em dia juntar todas as religiões, mas isso é impossível, é uma impossibilidade. Se você é cristão, você tem que condenar as outras religiões. Condenar religiões pagãs, né, religiões espíritas, religiões hinduístas, sei lá, todas as religiões que são... Há uma impossibilidade de ser cristão e ser também isso. Não tem como. Então, essa nova religião, essa nova ordem mundial, essa nova religião mundial que a igreja comenta que será uma coisa futura, uma coisa que é a característica do anticristo, nós devemos ter cuidado para não cairmos nisso. De, vou entrar nessa religião porque todo mundo tem que ter a mesma religião, porque aqui é paz e amor, não podemos ter guerra entre religião. Não é guerra entre religião. Eu respeito todo mundo. Nós respeitamos todo mundo. Cada um tem a sua religião, certo? Mas eu tenho a minha, e a minha diz que eu sou errada. E qual é o problema disso, sabe? Eu não estou te matando, eu não estou te... Entende? Então, presta atenção, a suprema impostura religiosa é a do anticristo, que virá de acordo com o governo mundial, querendo uma religião mundial. Isso é errado. Nós devemos tomar cuidado com isso. Olha o que fala aqui, ó. Isso é um pseudo-messianismo que coloca o homem acima de Deus. Isso é uma falsa doutrina, é uma falsa heresia. Então, tomemos cuidado com isso. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso não é, isso ia acontecer. Não, vai acontecer sim, antes da volta de Cristo. Agora, quando vai acontecer, já não sei. Pode ser daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 3000 anos. Aí já não, daqui 10 anos. Não sabemos. Mas que sabemos que vai acontecer porque a igreja nos diz, no catecismo da igreja católica. Então, basicamente a aula de hoje foi essa, tá? Então, gostaria de agradecer vocês por terem me acompanhado. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, meditado aí na palavra, né? Falar parabéns, né? Parabéns, assim, feliz dia de solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que foi um dogma proclamado por Pio IX no século XIX, e que é um dogma maravilhoso, né? Que nós comentamos no começo da aula, antes de lermos aí o Evangelho, nós fizemos uma breve reflexão sobre essa realidade da Imaculada Conceição. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisinha, só comentar aí. Se não, já podemos terminar a aula. Só que antes de terminar, vamos fazer, lógico, uma oraçãozinha para terminarmos muito bem, né? Agradecendo ao Senhor por ter nos concedido este momento de oração, por ter conseguido concluir, porque tivemos alguns problemas técnicos no começo, mas prosseguiu tudo bem, com a graça de Deus. E agradecer a Nossa Senhora, hoje que é dia dela, dia de festa, que os céus estão em festa hoje porque é dia dela, dia da Imaculada Conceição, e a terra também, espero que vocês tenham ido à missa, né? E agradecer também a ela por ter intercedido a Deus por nós, e também ao glorioso São José por ter intercedido a Deus por nós, já que hoje é o último dia do ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco no ano passado, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Pelo jeito ninguém vai... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Então é isso. A live vai ficar salva no YouTube, no Instagram agora e no YouTube posteriormente. E é isso, viu?
espero vocês na próxima semana, quarta-feira, 20 horas, capítulo 14 do Evangelho de São Marcos e finalmente os 3 últimos, 14, 15 e 16. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima quarta-feira e uma ótima semana. É isso aí, pessoal. Boa noite, Maria de Maria, Mariana, não sei, mas uma boa noite, uma ótima noite pra você, viu? Tchau, tchau, vou fechar aqui. E qualquer coisa, se vocês quiserem comentar, que eu vou fechar a live e não dá pra mandar no comentário também, tem a DM, certinho? Alguma pergunta. Boa noite, pessoal.